Olá, boa tarde, turma. Tudo bom com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 16 de setembro de 2020. Hoje iremos estudar ciências. E hoje nós vamos falar sobre mistura, que é algo muito comum, muito natural, não é verdade? Nós misturamos quando fazemos vitamina, quando vamos fazer uma massinha, não é verdade? Então nós fazemos essas misturas. Inclusive o ar que nós respiramos, não é verdade? Nós vamos iniciar o estudo, né? Vamos observar que, né, tem a menininha, né, que tá tomando a vitamina que a mamãe tá fazendo. E a mãe dela fez uma mistura, né, de frutas, né? Aí a primeira pergunta tá assim: assinale os ingredientes que a mãe de Jéssica usou para preparar a vitamina. Então vocês vão observar o que possui nessa vitamina e vão marcar um X. Aqui embaixo está falando sobre as misturas, né? As misturas estão presentes em toda parte e fazem parte do nosso cotidiano. Observe ao redor, existem diversas misturas, inclusive você está respirando uma delas nesse momento. Nós estamos falando do ar atmosférico. O ar atmosférico é uma mistura de gases como oxigênio, nitrogênio, gás carbônico e é uma mistura de ar e nós respiramos esse ar atmosférico. Componentes de uma mistura. Então, a tia Karina vai ler essa informação. Uma mistura é formada por dois ou mais materiais, os chamados componentes da mistura. As misturas e seus componentes podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Veja exemplo a seguir. O ar atmosférico é uma mistura gasosa. Ele é formado por diferentes componentes gasosos, como gás nitrogênio, oxigênio e gás carbônico, além do vapor da água. Aqui podemos ver o álcool, né, que tem diferentes componentes que se misturam. Aqui é o exemplo da granola, né, que tem diferentes misturas e ela é uma mistura sólida, né, uma mistura dura. Aqui já o álcool é uma mistura líquida. Aqui embaixo podemos observar as geleias, né, que são compostas por frutas e água. Misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Observe a fotografia ao lado. Você acha que água mineral é uma mistura? Vamos observar. Caso a sua resposta à questão acima seja sim, você consegue identificar visualmente os componentes dessa mistura? Podemos observar o componente das misturas? Não, né, criança? A gente só vai observar se a água estiver suja, né? Porque uma água limpa, nós não podemos observar nada, né? Porque ela é transparente. Em algumas misturas, não conseguimos identificar visualmente seus componentes, como na vitamina preparada pela mãe de Jéssica e na água mineral. Elas são chamadas de misturas homogêneas. Embora não seja possível identificar visualmente, a água mineral é composta por diferentes componentes. Observe. Então, criança, esse aqui seriam os componentes da água mineral, mas não podemos identificar, porque ele é transparente, né? Isso, mistura homogênea, é quando, crianças, que caracteriza como uma única face. Podemos observar uma única coisa. No caso aqui, olha, a água, embora ela tem várias misturas, não identificamos nenhuma. Então, apresenta somente uma única face, uma única apresentação. Então, crianças, para simplificar, então, mistura homogênea é aquela que não identificamos. Ela tem somente uma apresentação, como podemos ver na vitamina, podemos ver na água, nós não conseguimos identificar suas misturas.
Já a mistura heterogênea é aquela que podemos identificar as misturas. Podemos observar que o suco de laranja com gelo. Nós observamos que tem um suco de laranja e tem um gelo. Nessa mistura, podemos observar que ela é heterogênea. Por quê? Porque podemos identificar as suas misturas. Aqui também vocês podem observar na pedra granito, né? Que tem diversas misturas, né? E que podemos identificar. Então, essa é uma mistura heterogênea. Aqui embaixo vocês podem também observar, né, que é uma mistura heterogênea do leite e que podemos observar a gordura do leite. Na página 222, podemos observar o seguinte, né, a água como solvente. A tia Karina vai ler esse breve resumo. No ano de 2010, um grande vazamento de petróleo ocorreu no mar próximo ao México e os Estados Unidos, formando uma grande mancha sobre a água, como pode mostrar a imagem ao lado. A água é capaz de dissolver diversos componentes sólidos, líquidos e gasosos. Por isso, ela é chamada de solvente universal. No entanto, alguns componentes não se dissolvem na água. Observe abaixo duas misturas. Então, crianças, vocês estão observando que tem duas misturas, né? Água com sal, onde nós não identificamos, porque quando mistura ela fica como? Não dá para ver, ela fica uma face só fica uma apresentação. Vocês lembram da diferença de homogênea e heterogênea? Aqui, ó, aqui ela fica homogênea, nós não identificamos, porque ela está misturada e não identificamos sua mistura. Já aqui água com óleo, vocês podem observar que podemos identificar a água que fica embaixo e o óleo que fica em cima. Então, ela é insolúvel, ela não dissolve. Então, essa mistura chama-se heterogênea. Aqui homogênea e aqui heterogênea. Relacione cada uma das misturas a seguir aquela que apresenta um componente em comum. Para isso, pinte os quadrinhos com as cores respectivas. Aqui verde, vermelho e amarelo. Aqui, criança, que relação tem esse café, a borracha e, no caso, o bolo? Vocês vão pintar relacionado, o que eles têm em relação um com o outro. Depois que vocês pintarem, embaixo, escrevam um componente comum com as misturas identificadas, com as mesmas cores. Em seguida, escreva outro exemplo de mistura para cada um dos componentes listados. Então, o que vocês vão fazer aqui? Primeiro, vocês vão identificar no caso, a figura de cima com a de baixo, depois vocês vão colocar quais são as misturas, o que eles compõem dentro do que está sendo pedido, ok, criança? Está sendo mostrado. E depois, que outro exemplo pode ser feito, além do bolo com pão, né? O que pode ser feito também? Esse é um exemplo, tá bom, crianças? Então, vocês vão relacionar, primeiro referente às pinturas, e embaixo vocês vão colocar as misturas e o que pode ser feito. 2. A mistura mostrada na fotografia ao lado é utilizada para combater a desidratação do corpo humano, em casos de vômito e diarreia. Por exemplo, essa mistura é produzida adicionando 2 medidas de açúcar e 1 medida de sal em 200 ml de água, filtrada ou fervida. Quais são os componentes dessa mistura? É só vocês observarem a fotografia que está ao lado, ok, criança? Está bem fácil. B. A mistura citada é do tipo homogênea ou heterogênea? Lembrando que homogênea não vemos as misturas. Já heterogênea podemos identificar as misturas, ok, crianças? C. Decifre o código e descubra o nome dessas misturas. É só vocês escrever de acordo com as letras, né?
referente às formas geométricas, para vocês colocarem os nomes, ok, crianças? 3. Observe a foto ao lado. A salada de frutas pode ser considerada uma mistura? Sim ou não? Vocês vão colocar. Se sim, vão justificar. E se não, também vão justificar. B. Caso sua resposta do item A tenha sido afirmativa, essa mistura é homogênea ou heterogênea? Justifique. Lembrando o seguinte, homogênea, não identificamos suas misturas. Já heterogênea, nós identificamos, tá bom? Então, vocês vão justificar para a professora.